A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, porque eu lhes garanto, enquanto não passar o céu e a terra, não se perderá nem mesmo um só i ou vírgula da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, quem violar, ainda que seja um desses mínimos mandamentos, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos na terceira semana da Quaresma. Vocês podem observar, os evangelhos, eles são tirados assim dos 4 evangelistas, não tem aquela sequência como nós estávamos acostumados, porque eles vão sendo colocados de acordo com o tempo quaresmal e com aquela semana que cada vez mais nos coloca próximo do momento da cruz de Cristo, da sua sepultura e da sua ressurreição. E a questão de hoje é uma questão que é antiga e ao mesmo tempo atualizadíssima. Trata-se da lei que vai nos orientar. A lei é para o homem, não o homem para a lei, disse Jesus. E também ele fala aqui, é o Sermão da Montanha, é aquela instrução solene, é como se fosse a proclamação da Constituição. Pronto, se vocês quiserem entender melhor, em 1988 foi proclamada para o Brasil inteiro a Carta Magna, que é a Constituição do país. A solenidade, né? E todo o povo fica para, diante desta carta, cumprir aquilo que foi determinado, que foi votado, né? Para orientar toda a vida do povo brasileiro. Portanto, como Jesus falou aqui, ele falou como quem tem autoridade. Autoridade aqui para Jesus não é poder, nem político, nem econômico, nem social. É um poder serviço. É de Deus que ele recebe isso, ele foi enviado por Deus e ele é Deus. Então ele tem autoridade. Ele não fala como aqueles que fazem as leis, os escribas e os fariseus. Por isso que Jesus sempre gostava de dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, porém agora eu vos digo. Aí Jesus deixa os adversários intrigados com isso. Porque Jesus está aqui não para acabar a lei, porque ele é a própria lei. Ele é a lei do amor. Ele está aqui propondo uma nova maneira que não é contrária à lei de Deus, à lei de Moisés. Os mandamentos permanecem: não matar, não roubar, não prejudicar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o irmão, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não pecar contra a castidade. Isso tudo continua. Eu às vezes fico pensando assim: já pensou se cada país colocasse a sua lei maior daquele país, os 10 mandamentos? Só bastava isso. Os 10 mandamentos diz tudo que um ser humano precisa, porque é a lei divina e Deus sabe quem somos nós. Então Jesus veio, se submeteu a essa lei, não é?
porque os escribas discutiam e propunham para os seus seguidores, seus discípulos, e Jesus veio para levar a pleno cumprimento a lei e os profetas, tudo aquilo que estava nas Escrituras. Só que no tempo de Jesus, eles deformaram muito e houve uma decadência que predominava na época de Jesus. E Jesus procurava justamente corrigir isso, Mas sempre lembrando que a verdadeira lei é aquela que está nos 5 primeiros livros da Bíblia e nos profetas. E assim Jesus ensinava, dando um sentido, mostrando como é que deve ser praticada. Os discípulos ficavam muitas vezes inquietos, e por isso que Jesus falava aos seus discípulos que eles ficassem tranquilos, que ele não veio eliminar as Escrituras, mas ele veio dar pleno cumprimento e ensinar para nós qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém fique excluído, que ninguém sofra, passe fome, fique sem trabalho, fique injustiçado, fique sem os seus direitos básicos. Tem que estudar, tem que se alimentar, tem que morar, tem que se locomover, tem que ter liberdade de expressão. Então tudo isso Jesus veio ensinar. É a lição que nós devemos ter. Nós sabemos que vivemos debaixo de muitas leis, As leis civis, as leis do trânsito, as leis da Constituição, as leis municipais, as leis do Estado, as leis da igreja. Nós somos sempre debaixo das leis. Mas nós sabemos que Deus ensinou a lei autêntica, a lei verdadeira, a lei que não veio escravizar, mas que veio libertar o homem de toda violência, de toda corrupção, de toda desgraça e até da morte. A verdadeira lei e autêntica, e que resume tudo, é dar a vida para que todos vivam. Foi isso que Jesus fez. Perdoou na cruz aos seus algozes e entregou Maria como mãe, e disse a João que ele seria o filho amado. Então Jesus quer que todos nós vivamos como irmãos. É esse o tema da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e amizade social, levando em conta todo o ser humano que vive em comunidade. E a lei é justamente: vós sois todos irmãos. Então é isso que precisa nos nossos países, essas guerras, esses confrontos, essas vinganças, essas perseguições. Isso tudo deve desaparecer, porque isso não é cristão. O que é que aconteceu aqui no Evangelho de hoje? Que quem praticar e ensinar o contrário do que nós estamos falando vai ser menor no reino dos céus, vai ser considerado. Mas também quem orientar as pessoas para o bem, mostrando o sentido da lei, que é para ele crescer e se desenvolver e ter todas as condições normais de uma pessoa humana, então isso vai ser grande diante de Jesus e diante do reino de Deus. Então essa é a lição que a gente precisa passar para todas as pessoas neste mundo, e a gente sentiria a verdadeira paz que Jesus prometeu quando ressuscitou. A paz esteja convosco. É a paz messiânica, porque contém todos os bens necessários para um ser humano. E agora rezemos dizendo: Divino Mestre, longe de negares a lei de Deus ou a desprezares, és seu leal intérprete e cumpridor. Ajuda-nos, Senhor, a realizar fielmente e em qualquer situação a vontade do Pai Celeste. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 5, do versículo 17 a 19.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.